Determine a lei da função representada nesse gráfico. É verdade, toda vez que a gente tem um gráfico, a gente pode ter uma equação que descreve esse gráfico. No caso, aqui nós temos uma reta. Então, existe uma equação característica da reta, uma equação que sempre é a mesma coisa quando tem uma reta, que é essa equação que eu vou escrever aqui. Y igual a ax mais b, ok? Essa é a equação da reta. Muito bem. Então, o que você precisa aqui para encontrar a lei da função que o problema pede, né? Você precisa achar o valor do A e o valor do B, só isso. Muito bem. O A, a gente chama de coeficiente angular. Provavelmente você lembra desse nome. Bem, está na tua prova, né? Provavelmente o professor falou do coeficiente angular, né? Sim. Isso. E o outro aqui é o coeficiente linear, ok? Obviamente, o coeficiente angular tem a ver com o ângulo da reta, né? Ele não recebe esse nome de graça, por causa do nome da reta, do ângulo da reta, que ele vai ter um determinado valor específico para o A, né? Se tiver outro ângulo, é outro valor, e assim vai, ok? Então, é isso que é o coeficiente angular, tem a ver com o ângulo. Depois eu te explico como calcular ele, mas primeiro você tem que entender para que ele serve. Então, esse valor aqui está sempre associado com o ângulo que a reta faz, né? Essa reta tem esse ângulo. Mas ela podia ter esse, podia ter esse, podia ter aquele, né? Para diferentes inclinações, você tem diferentes valores de A. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. E o coeficiente linear, ele tem a ver única e exclusivamente com o valor onde a reta cruza o eixo Y. O eixo Y é esse eixo vertical aqui, né? Então, onde ela cruza é o valor do B. Só isso. Então, por exemplo, essa reta aqui está cruzando no 12. Então, o B é 12. Acabou. Entendeu? Simplesmente assim. Bem simples, bem fácil. Muito bem. Então, muito bem. Então, já temos algumas coisas interessantes aqui. Nós já sabemos que a equação vai ser do tipo y igual a ax mais b. Nós temos que o b é 12, né? Porque eu já olhei lá. Por que o B é 12? Porque cruza aqui no 12. E nós temos um outro ponto dessa reta. Nós temos o ponto, esse ponto. Ele tem um 2 ali, né? Esse 2 é o valor do x ou é o valor do y? Você saberia me dizer? Valor do X, porque ele tá na Exato. linha X. Maravilha, isso mesmo. E o valor do y é zero, porque o eixo x é onde o y é zero. Se você tem dúvidas, 12, 3, 2, 1, 0. Então, aqui nós estamos no zero, entendeu? Esse é o zero para o y. Muito bem, então nós temos esse ponto, 2 para o x, 0 para o y. A primeira coordenada que aparece quando você escreve um ponto é sempre o x. E a segunda é sempre o y. Muito bem. Ótimo, então agora o que a gente vai fazer? Vamos usar essas informações. Primeiro vamos escrever a equação agora com o 12 no lugar do x. E agora, a gente pode lembrar que isso aqui é o x, isso aqui é o y, né? Vamos lembrar que o problema nos pede é a função. Nós queremos encontrar a equação, não queremos nada além da equação que descreve aquela reta. E grava as palavras que eu vou falar agora. Quando está te pedindo equação, está te pedindo o valor do A e do B. Só isso. Ok? Então, metade do problema já está feito, já encontramos o B. Agora tem que encontrar o A. Muito bem. E você sabe o que tem que fazer agora para encontrar o valor do A? Sabendo que nós temos esse ponto, esses valores de x e de y, você saberia o que fazer? Teria que isolar o A para achar e colocar Isolar o o... A é uma boa, mas não agora. Eu acho que agora o mais importante era você ter me dito que, já que isso aqui é o valor do x e esse aqui é o valor do y, substitui, né, no lugar do x e do y, certo? Isso aí. Muito bem. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar isso aqui e no lugar do y eu vou colocar 0 e no lugar do x eu vou colocar o 2 e agora sim eu isolo A. Muito bem. Será que você consegue isolar o A aqui para mim? Consigo.
Ótimo. Então, quando você tiver o valor do A, pode me falar, não tem problema se errar, tá bom? Quando chegar, me diga. Sem pressa. 6. 6. 6. Errou no sinal, é menos 6, Menos 6. Tá. certo? Porque tu vai ficar com 2A igual a menos 12. É como se eu tivesse passado esse 12 pro outro lado, e é isso, né? Só que depois eu peguei e fiz a conta na frente do espelho. Para ficar com 2A na esquerda e o menos 12 aqui na direita, sem muita conversa. Aí agora a gente pode passar o 2 dividindo, não é mesmo? Cuidado com o sinal, cuidado com o sinal. Se você errar o sinal, já era. Porque o sinal é muito importante quando você está falando da reta, não é qualquer coisa. O sinal, ele indica a inclinação da reta. Então, olha só, minha amiga, se você está vendo que essa reta é decrescente, tá vendo que ela está caindo? É menos. O sinal do A tem que ser negativo, obrigatoriamente, entendeu? Então, por isso que tinha que ser menos 6, não o 6 que você falou. Atenção. Então, pronto, agora acabou a conta. Resolvemos o que o problema pedia, encontramos a equação da reta. Eu não sei se o professor faz desse jeito, mas tá certo. A resposta é menos 6x, mais 12. Ok? Tá bom. Vamos recapitular. Nós queremos a equação da reta. Eu te apresentei aqui o A como coeficiente angular, tem a ver com o ângulo, e o B linear tem a ver com onde a reta cruza o eixo Y. Então, a gente está vendo ali no desenho que ela cruza no 12. Ótimo, o desenho nos ajudou. Nós já sabemos que o B é 12. Nem sempre o desenho ajuda, né? Às vezes tu tem que fazer contas. Só que aqui foi mais simples. E nós temos também o ponto. Então, uma vez que você tem tudo isso, dá para encontrar o valor do A, que é o que falta. Você colocou o B aqui, substituiu o X e o Y, pelo que era ali, né, do pontinho, e pronto, beleza? Beleza. Beleza. Isso aí foi uma prova sua, é isso? Foi. Foi minha Você última prova. foi sua última prova, e você foi bem nela? Como é que foi? Não. Eu sabia fazer, de acordo com o meu professor, eu errei coisas básicas. Entendi. Que pena. Porque eu não sei se era para fazer aqui do lado, mas você não fez quase nada dessa questão 5, né? Não, é na resolução, aquela que você falou que não Ah, outra folha, resposta, é certo. separado. Ah, isso é ótimo, porque ficar fazendo as contas pequenininhas, aqui tá legal, você escreveu bastante coisa, mas você errou. Y Uhum. igual a alguma coisa que eu não tô vendo, mais 12. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bem. Faltou pouco, hein? Faltou pouco. Muito bem, então vamos ver os outros exercícios, e se tiver alguma coisa parecida, eu já posso pedir para você fazer. Então, deixa eu dar uma Tá olhada bom. aqui. Essa aqui, tem um aqui, que legal. Tem um de novo. E aqui, É que eu dou uma olhada aqui não, nas já fotos. está, já está, já está. Muito bem. Bem, durante a minha aula eu sempre peço para os meus alunos fazerem coisas, porque é muito diferente vocês tentarem e apenas eu ficar falando, né, falando, porque para mim é muito óbvio, afinal de contas eu trabalho com isso e tal, né, agora vocês estão vendo isso pela primeira vez. Então é necessário que vocês percebam os detalhes que não sabem, que já conseguem fazer sozinho, etc, e me digam para eu poder ajudar, tipo um médico, né, o médico bate assim, tia, aqui tá doendo, mesma coisa eu. Só que eu só vou conseguir se você tentar me mostrar o que você faz e o que você não faz. Portanto, eu vou te dar um tempo para fazer a A aqui, o que caracteriza uma função do primeiro grau decrescente. Aqui, você não vai fazer conta, né? Você só vai explicar com as suas palavras, certo? É. Eu vou também já fazer uma coisa. Eu vou te enviar isso que a gente acabou de fazer. E não cole da sua prova, né? Escreva com as suas palavrinhas. E quando você tiver a resposta da A, você já me fala. E eu digo se está certo ou não. E daí a gente vai para a próxima. Beleza? Mas escreve uma frase bem bonita, como se estivesse valendo nota, beleza? É porque essas questões eu não consegui resolver na prova. Então você não tem ideia da resposta da A, é isso. Não. É que nós acabamos de falar sobre isso, né? Eu acabei de falar qual que é a característica de uma função decrescente. Ah, peraí, lembrei. Lembra aqui, ó? Isto é Lembrei. uma função decrescente, uma retinha
inclinada para baixo. Tinha a ver com uma coisa aqui que você tinha até errado, né? É isso. Então você pode escrever com as suas palavras e se eu acreditar, tá tudo certo. A gente pode ir para a próxima. Gostei dele. Escrevi. Muito bem. Então, você pode me dizer qual é a resposta? Pode ler para mim. Em uma função, tem que ter o A, que é coeficiente angular, e o B, que é coeficiente linear. Sim, isso é verdade. Só que o A tem que ser negativo. Esse é o ponto. Porque, beleza, uma função do primeiro grau tem o A e tem o B daquele jeitinho. Só que se é decrescente, o A tem que ser negativo, beleza? Beleza. Ah, muito bem. Vamos para a próxima. Ah, na função y igual a x mais b, como são chamados a e b? Muito bem, na função afim y igual a x mais b, como são chamados a e b? Ah, essa aqui eu já dei de cola para você, né? Até te mandei no WhatsApp já. O a é o coeficiente angular e o Angular, b é o coeficiente linear. linear. Ah, muito bem. C, quando a função afim é chamada de linear? Quando a função afim é chamada de linear? Ah, sim, sim. Essa eu conto para você, tá bom? O negócio é o seguinte: função afim, né, esse nome esquisito aí, é o nome dessa equação aqui, ó. Y igual a x mais b. Essa que a gente está falando desde o começo da aula. Essa é a função afim. Beleza? Então, se y é igual a x mais b, a função afim, de acordo com a pergunta lá, existe uma forma dela virar a função linear, ter outro nome. Isso acontece quando o b é zero. Se o b é zero, a função afim vira a função linear. Essa é a função linear, y igual a x. Ok? Só isso. Então, b tem que ser zero, em outras palavras. Ok? Simples desse jeito. Então, depois você anota aí com as suas palavras e tal, mas a princípio, para a função afim, y igual a x mais b, ser chamada de linear, o b tem que ser zero. Tem um exemplo de uma função afim linear decrescente. Você escreveu qualquer coisa aleatória aqui. Ela está errada. Muito bem. Dê um exemplo de uma função afim linear decrescente. Então, essa é a tal da função afim linear, porque ela era afim que o b é zero. Então, como que ela vai ser decrescente? De acordo com tudo que a gente está falando aqui, é necessário que o A seja negativo. Por exemplo, menos 2x. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Bem, então tá Engraçado bom. que o professor da escola deu o mesmo exemplo. Olha Exatamente. só. Para tu ver como esses professores pensam tudo igual, né? Que coisa Sim. maluca. A gente é louco do mesmo jeito. Muito bem. Então, agora a gente pode ir para a próxima. Construa no plano cartesiano o gráfico da função. Ah, sim, sim, sim. Então, agora tem que fazer essa aí. Muito bem, tem que fazer um gráfico. Deixa eu colar e te ajudar a fazer esse gráfico, tá bom? Tá. Muito bem.
Fazer gráfico é uma coisa bem simples, tá bom? Quando você pega o jeito, é fazer desenho, né? Então, quando a gente pega o jeito de fazer um desenho, as coisas funcionam mais facilmente. Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha. O primeiro passo que você tem que entender para construir um gráfico é ter 2 pontos, porque a reta é a união de 2 pontos. 2 pontos formam uma reta. Portanto, quando você olha para uma equação como essa, você tem que saber que isso vai dar uma reta, ok? Claro, nem toda função matemática dá uma reta. Se tivesse um x ao quadrado, seria uma parábola. Se tivesse um seno, uma coisa que tu vai ver ainda, tu teria uma ondinha. Se tivesse um exponencial, você teria uma função que cresce bem rápido. Mas a gente está vendo um caso muito específico de função que dá uma retinha. Quando é desse jeito, perceba o formato, né, minha amiga? F de x igual a, ou seja, um númerozinho, que é o a, x mais b, outro númerozinho. Quando você tem esse formato da função afim, na coisa que a questão está te dando, você tem uma reta, tudo bem? Então você tem que ter convicção que isso aqui é uma reta. Pode ser uma reta crescente, decrescente, mais inclinada, menos inclinada, mas é uma reta. Então, quando você for desenhar isso aí, você tem que ter em mente, irei desenhar uma reta, entendeu? Já ajuda muito já as coisas funcionarem do jeito certo. Muito bem. Com isso em mente, agora vamos desenhar a tal dessa reta. Agora é o seguinte, você simplesmente escolhe pontos para desenhar. Você escolhe valores de x e obtém valores de y, e com isso você vai ter os seus pontinhos para desenhar. É assim, fácil desse jeito, simples desse jeito. Então vamos lá, se a nossa função é a função f de x igual a menos 2x mais 4, eu tô escolhendo aqui, ó, a escolha é minha, grava isso, porque eu sei que vocês na escola adoram obedecer uma regra, né? Vocês gostam que a conta seja sempre do mesmo jeito, que tenha sempre que fazer a mesma coisa, que não tenha que ter criatividade nenhuma. Vocês adoram copiar, né? Em vez de escrever um texto da própria cabeça, vocês preferem copiar o texto. Tudo bem. Mas aqui você tem que escolher um valorzinho de x, tá bom? O valorzinho de x que você vai escolher, você escolhe o que você quiser. Eu vou escolher o 1, porque eu prefiro trabalhar com númerozinhos bonitinhos. Então, eu vou ter, olha só, eu vou até colocar de vermelho, para saber de onde veio 1, beleza? Coloquei no lugar do x. Essa conta aqui vai dar 2. Tudo bem? Então, aqui a gente tem nosso primeiro ponto. Eu vou chamar de PA. O x é 1, o y é 2. Alguma dúvida até aqui? Não. Ótimo. Eu não fiz nada, praticamente. Eu só peguei a função que o enunciado deu, escolhi um valor para jogar no x e aí obtive o y. Ou seja, a resposta da conta, né? Só isso. Agora, eu vou fazer para um outro valor de x, para o 2. Poderia escolher outro valor? Sim, mas eu quero 2. Muito bem. Então, olha só. Eu vou até copiar isso aqui. Mas no lugar do 1 vermelho, eu vou colocar o 2 azul. E agora eu vou fazer essa conta. Menos 2 vezes 2 dá 4. Mais 4 dá 0. Para maiores dúvidas, faça você depois a conta, depois da aula, tá? Eu estou fazendo aqui um pouco rápido, porque o foco não é ficar fazendo essas continhas da terceira série. É achar a reta, beleza? Então aqui nós temos o nosso segundo ponto, que é o ponto 2 para x, 0 para y. Então, com essas duas informações, você consegue encontrar a reta agora. Tudo bem? Então, o que a gente vai desenhar aqui? Agora eu vou desenhar o plano cartesiano, que é esse cara aqui. Provavelmente você já viu ele várias vezes aí na escola, né? E agora a gente vai pegar esses pontinhos e colocar aqui. Bem, primeiro eu vou colocar aqui para ficar bonitinho, para a gente saber de onde a gente está tirando as informações. Ok? Então agora a gente vai desenhar os pontinhos. Primeiro vamos perceber uma coisa. O menor valor de x que aparece é o 1 e o maior é o 2.
Então, eu não preciso fazer até o 20 aqui, por exemplo, até o 50 ou até o 200. Eu não preciso, porque o maior valor que apareceu foi o 2. Então, eu vou fazer só até o 2. Então, aqui é o 1 e aqui é o 2. Porque eu só tenho x1 e x2 mesmo. Para que eu vou ficar fazendo até o 10? Concorda comigo? Sim. Ótimo. E nos valores de y a mesma coisa. O menor que eu tenho é o 0 e o maior que eu tenho é o 2. Até por isso, eu não desenhei a parte negativa aqui do eixo, nem para cá, nem para cá. Porque eu só tenho valores positivos. Então, vamos lá. Eu só preciso de poucos valores aqui de y. Só tenho o 2 e o 0, então eu vou desenhar só isso. Então, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Beleza. Agora que eu tenho tudo isso, eu vou desenhar os pontinhos. X igual a 1, y igual a 2. Então, olha só o que eu faço. Eu venho no x igual a 1, que é aqui. E eu coloco pontilhados, ó. Pronto, já marquei esse 1 aqui. Agora o 2. Eu vou no y igual a 2, porque aqui é x e aqui é y. Então, eu venho no y igual a 2 e o cruzamento é o ponto. Esse é o ponto PA. Ok? Ok. Maravilha. Agora vamos para o próximo ponto. Aqui pela mesma lógica, aqui é o x, aqui é o y. Onde está o x igual a 2? O x igual a 2 está aqui. Onde está o y igual a 0? Isso aqui é uma coisa que às vezes confunde a turma. Mas é só pensar em contagem regressiva. 2, 1, 0. 0 está aqui. No eixo x. Né? Esse é o 2, esse é o 1, esse aqui é o 0. Então, pela mesma lógica, eu faço pontilhadinhos. E a interseção dos pontilhadinhos é o outro ponto da minha reta. Beleza? Beleza. Qualquer dúvida, fala, hein? Uhum. Eu sei que eu estou explicando bem explicado, mas quando a gente vai tentar fazer, às vezes a gente se perde. Por isso que eu vou pedir para você fazer uma conta bem parecida com essa. Tá. Daí você não se preocupe em errar, o importante é me mostrar o que você sabe e o que você não sabe. Errar, o problema é na prova. Comigo não tem problema nenhum errar. Tá bom? Então, tá aí. Tá aí, nossa retinha roxa, muito bonita. A união dos dois pontos. Se tu tivesse pego outros pontos, daria a mesma reta. Tá bom? Então é isso. Maravilha, fizemos essa bela conta. Agora eu vou te pedir para fazer uma conta bem parecida. Não se preocupe que eu vou te enviar isso. Mas eu quero que você faça com bastante capricho, como se estivesse fazendo para a prova, tá bom? Tudo bem organizado, uma coisa embaixo da outra. Eu vi que a sua prova está bem bonitinha, mas eu ainda acho que é pouco espaço para fazer as questões. Pode gastar uma página inteira do caderno para fazer isso, tá bom? Faz o gráfico bem grande, a reta bem grande. Com maior você escrever, melhor, porque nós, professores, todos temos problemas nos olhos, né? A gente precisa usar óculos e tal. Então, se você escrever bem grande e bonito e colorido e tudo mais, a gente vai adorar. Então, eu vou te enviar isso aqui. Onde está? Onde estás? Você está aqui. Pronto, já está aí no seu WhatsApp. Pena que você está no celular, se não dava para olhar no celular, fazer no Não, tá bom, caderno, tá etc, vendo. etc. Tá bom, então eu vou colocar vou escrever aqui, meio que posso deixar aparecendo aqui também. Eu quero que você faça o gráfico da reta que eu vou desenhar agora, que eu vou escrever agora aqui a equação, tá bom? Faça na sua velocidade. O importante é você conseguir fazer sozinho, sem a minha ajuda. Você pode olhar tudo que eu fiz aqui, não tem problema. Então, vamos lá. Vamos lá, 3x mais 1. Tá bom? Essa é a reta que eu quero que você consiga sozinha, beleza? Você já sabe como tem que começar, né? Vamos só relembrar aqui, minha amiga. Você vai jogar pontos. Peguei o pincel errado. Você vai jogar pontos, olha só. Eu joguei 1, depois eu joguei o 2, encontrei os valores de y, certo? Uhum. Coloco os pontinhos no plano cartesiano, tomando todo aquele cuidado para o plano cartesiano ficar coerente, né? Para que tu colocar até o 10 aqui, né? Se a gente só ir até o 2, não é mesmo? E é isso, né? Aí você faz aí uns pontinhos, usa uma régua, não quero coisas tortas, e me manda uma fotinho, tá bom? Comece sozinha, para sentir a pressão de uma prova. Se eu te ajudar aqui, se tu ficar me perguntando, professor, é isso e aquilo, não vai ser que nem na prova, tem que ser que nem na prova. Para chegar na prova, tu já tá esperta, entendeu?
Tá bom. Tá bom. Então, para te deixar um pouco sozinha, eu vou lá pegar o meu chá. Na volta você me diz o que você já fez. Mas tente fazer aí sem maiores problemas. Já volto. Muito bem. Conseguiu fazer alguma coisa? Não esqueça que você está no mudo. Ah, tá. Esqueci. Consegui. Eu tô terminando o gráfico, eu fiz as contas. Ah, que bom. Então agora eu faço o gráfico bem bonitinho, beleza? Não É, esqueça de me mandar uma foto como se fosse para a prova.
Alguma coisa não deu certo. A reta não precisa ser igual à minha, tá? Você só precisa pôr os pontos e ligar eles. Não, mas alguma coisa realmente não deu certo. É uma pena. Uhum. E a princípio é fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Escolher valores de Y, quer dizer, escolher valores de X, faz a conta, encontra os de Y, liga os pontos, fazendo as retinhas, pontilhadinhas, né? Mas me manda aí então, vamos ver o que você não conseguiu fazer. Deixa eu fechar essa janela, que esse cachorro tá me deixando louco. Tá louco, velho. Meu Deus. Pronto, voltei, fechei a janela. Agora pode me mandar a foto. Já mandei. Ah, vamos ver o que você mandou. Ah, deixa eu abrir aqui. 13? Isso. Bem, você escolheu x igual a 4 e y igual a 13. Tá, isso é um ponto. Você tinha que ter encontrado outro ponto ainda. Ó, como eu fiz. Por isso que tem que fazer a coisa que nem eu faço mesmo. Uma coisa embaixo da outra, organizado, ó. Eu fiz um ponto para o x igual a 1, eu achei y igual a 2. Está aqui anotado o ponto. Uhum. Depois eu escolhi x igual a 2, achei y igual a 0. Está aqui anotado o ponto. E daí eu fiz o gráfico. Você não fez do jeito que eu fiz, olha só. Você escreveu a equação, daí do nada escreveu 1 e 3, não entendi por quê. Porque essa reta não tem o ponto 1 e 3. Ela Uhum. tem o ponto x igual a 1, y igual a 4. Então, eu não fiz desse jeito, certo? Certo. Então, gostaria que você fizesse que nem eu mesmo. Pega e vai colocando uma coisa embaixo da outra, para fazer bem organizado, tá bom? Sublinha ali, usa alguma caneta, alguma coisa assim, para distinguir os pontos, né? Um ponto vermelho, outro azul, que nem eu fiz, para deixar bem organizadinho e fazer o gráfico. Porque até agora aqui você só tem um ponto, não tem mesmo como desenhar um gráfico com um ponto só. Ok? Ok. Então tá bom. Então, boa sorte aí. Continue a seguir as minhas dicas ali. Vai dar tudo certo, tenho certeza.
Sabe, o ponto x igual a 4, y igual a 13 que você obteve, tá certo. Só que eu acho que você não deveria usar um número tão grande como 4, entendeu? Seria mais fácil se você Eu, utilizasse x igual a 1 e x igual a 2, que nem eu eu utilizei. coloquei o 1 agora. Muito bom. Quanto menor os números, melhor, porque as contas ficam mais fáceis, né? O desenho fica mais compacto também. Por aí vai, beleza? Beleza. É, tipo Dica. assim, eu tenho que fazer o segundo ponto. Aí é outro número diferente? Exatamente, que nem eu lhe falei aqui, né? A gente primeiro escolhe um número, recebe um valor de y, depois escolhe outro número, qualquer, eu escolhi o 2. E aí encontra o outro valor de y, beleza? Beleza. Mesmo procedimento, exatamente. Terminei. Certo, quer me mandar? Uhum. Peraí que saiu borrado. Ah, você me enviou aqui. Ah, bem, ainda não está do jeito que eu queria, porque você não fez uma coisa embaixo da outra. Mas tudo bem, vamos ver. Você jogou x, eu suponho, igual a 1. Que? Uhum. X igual a 3 aqui? É y igual a 3? Tá errado. Porque 3 vezes 1 é 3, mais 1 é 4. Não estou entendendo esse teu erro. Ah, tá. Eu achei que não era pra considerar o de fora. Que você achou? Não entendi o que você achou. Fala de novo. Eu achei que não era pra considerar o de fora. Como não? Faz parte da equação. E você está decidindo que o x é igual a 1, porque você está substituindo no lugar do 1. E daí você encontra y igual a 3, certo? Tipo, eu fiz aqui, certo? Olha só. X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né? X igual a 1, y igual a 2, aqui no meu caso, né
Então, você tem que fazer a conta. Como é que foi a minha conta aqui? Menos 2 mais 4 dá 2, não é? Uhum. E eu Sim. chego no valor de y. O de x foi o que eu decidi, coloquei aqui, não é? Então, mas atenção, tá? Vamos terminar essa conta aí. Agora, ah, continua errado, né? O teu... Não entendo. Não entendo o que tu fez aqui. Porque tu jogou 2, aí deu 6, mas é 6 mais 1, 7, né? E aqui tu jogou um outro ponto ainda. A gente só precisa de 2 pontos. Eu só fiz 2. Você fez 4. Eu só fiz 2 pontos, ó. Esses 2 aqui, não é? É bem complicado. Bem complicado. Bem, vamos fazer outra coisa. Depois você tenta fazer sozinho. Vou pegar outra questão aqui. Se você não está entendendo o que eu estou falando, me diz, tá? Porque ali tinha que fazer exatamente igual que eu fiz. Era só trocar os números, praticamente. Abrir outra página aqui. Estragou aqui. Beleza? Bem. Uma piscina tem 10 metros de comprimento, 7 de largura e 1,8 de profundidade. Determine o volume em litros. Certo. A gente está falando de uma piscina, basicamente, que é um paralelepípedo. As coisas na matemática, elas têm fórmulas para o volume delas. Então, um paralelepípedo, que é o caso aqui, a nossa piscina ali, que é um paralelepípedo, que é essa figura geométrica que é tipo um retângulo 3D, ela tem uma fórmula também. O volume é base vezes altura vezes largura. Agora. Então, essa é a base. A gente pode chamar de altura de A, né, para não confundir. Base vezes altura vezes a largura. Isso aqui é um B de base. Então, a única coisa que a gente precisa, profundidade, altura, tanto faz. A gente está falando de uma piscina, né? Piscina tem profundidade, não tem exatamente uma altura. A piscina é para baixo, né? Mas tanto faz. Imagina isso aqui no chão, né? Tá cheio de água aqui. Então, a gente quer saber qual é o volume. O volume tem essa fórmula. Em outras palavras, é só fazer a multiplicação. Não é mesmo? Então, a gente já tem os valores ali, é só multiplicar. Então, V igual a 10 vezes 7 vezes 1,8. Ok? Bem, para fazer essa conta aqui, você faz na ordem que você quiser, a ordem que for mais fácil. Eu gosto de multiplicar 10 por número de vírgula, porque a gente sabe que a vírgula passa para o lado. Então vai ficar basicamente, ó, 10 vezes 1,8, tá? É isso que eu vou fazer. 10 vezes 1,8 é 18, ok? Daí fica 18 vezes 7, tudo bem? Tudo bem. Agora tem que fazer 18 vezes 7. 18 vezes 7 é 140 menos 14, que é 126. Depois você pode fazer essa multiplicação. Só fazer o 18 vezes 7, né? Blá, 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 blá. Passo 6, passo 5, 7 vezes 1, 7 mais 5, 12, pronto, 126. Você faz aí, quando você for refazer tudo que a gente fez nessa aula, você faz as contas passo a passo. Então, eu acabei de chegar no volume 126 metros cúbicos. Tá bom? 126 metros cúbicos. É uma piscina bem grande. Só que o problema não está pedindo a resposta em metros cúbicos. Mas eu fiz em metros cúbicos porque as informações estavam em metros, olha só. Então é 10 metros, é 7 metros, é 1,8 metros. Então quando eu multiplico metro, eu fico com metro cúbico. Muito bem. Mas o problema é que é a resposta em litros, que é uma outra unidade de espaço. Né? Você pode ter a sua caixa d'água aí na sua casa em litros ou em metros cúbicos. Mas são só formas diferentes de você medir espaço. Que nem quando você vai falar sobre tempo. Você pode falar em horas, você pode falar em minutos, você pode falar em anos, em décadas, segundos. São todas unidades de tempo. Volume
também tem unidades diferentes. Tem o metro cúbico, que é a unidade que eu cheguei aqui na resposta, e tem o litro. Então, o que você tem que fazer de uma para outra, já que o problema pede a resposta em litro, para passar de uma para outra, você só precisa fazer a conversão. Que nem quando a gente passa, por exemplo, 1 hora para minuto. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, 2 horas vão ter 120 minutos. Em outras palavras, a gente está simplesmente multiplicando por 60 a quantidade de horas. Se eu quero saber quantos minutos tem 3 horas, eu faço 3 vezes 60 e descubro que tem 180 minutos. 3 horas tem 180 minutos. Então, é sempre uma continha que converte de uma unidade para outra. Eu quero converter aqui de metros cúbicos, que é a unidade de volume, metros cúbicos para litros, que é o que o problema está pedindo, litros. Muito bem. Muito bem. Como é que eu passo de metros cúbicos para litros? Não é difícil. Metros cúbicos para litros é só multiplicar por 1.000. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Ok? Simplesmente multiplicar por 1.000. Então, para passar para litros, eu tenho que pegar os 126 aqui e multiplicar por 1.000. Isso vai me dar a resposta em litros. Ou seja, essa piscina que tem 126 metros cúbicos de água, que seja de espaço, em litros, é 126 mil litros. Então, é só multiplicar por 1.000, percebeu? Então, cuidado, né? A primeira coisa que tinha que saber aqui, a fórmula do volume de um paralelepípedo, de uma piscina, uma coisa retângulo 3D. Base vezes altura vezes largura. Ele deu a base, a altura e a largura. Muito bem. Multiplica, eu fiz a multiplicação aqui, continhas de multiplicação básicas, né? Faça com atenção para não errar, como você errou as somas lá nas equações de retas, né? Tem que tomar cuidado para não perder sinais e coisas do gênero. Aqui, tomar cuidado com as vírgulas e coisas assim. E uma vez que você chegou na resposta, você tem que parar um pouco e pensar, essa minha resposta está em metros cúbicos, o problema me pede a resposta em litros. Então você tem que lembrar, aqui não tem jeito, tem que lembrar, entendeu? Tem que decorar essas coisas. Tem que decorar que 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então depois era só multiplicar a resposta que você obteve em metros cúbicos por litros. Por 1.000, e daí você chega em litros. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, muito bom. Outra conta para você fazer sozinha depois. Agora essa 2 já me parece um pouco braba já. Um pouquinho mais difícil. Mas vamos dar uma olhadinha. Deixa eu por aqui, vamos fazer rapidinho, para depois eu te dar as coordenadas para a próxima aula. Na próxima aula você tem que vir com questões tentadas. Bem, eu já vou dizer agora, se não der tempo, ó. 2 coisas que você tem que fazer para a próxima aula, tá bom? Senão, nem vai ter aula. A primeira coisa é, você tem que refazer todas as contas que nós fizemos juntos hoje. Todas. Tente fazer sem olhar o que eu fiz. Quando você não conseguir mais continuar, você olha. Senão vai virar só um copia e cola, não vai dar certo. Se você quiser primeiro copiar e depois tentar fazer sozinho, melhor ainda. Tá bom? Primeira coisa é essa. Você vai fazer isso. A nossa próxima aula é quinta, né? Então tem bastante tempo. Segunda coisa que você tem que fazer. Você tem que tentar fazer outras questões e na aula me trazer as dúvidas, tá bom? Tá bom. Você vai, e daí pode ser que você não consiga terminar, não tem problema. Você vem na aula e diz, ó, professor, essa aqui eu tentei e eu não consegui fazer a partir daqui. Ou essa aqui eu tentei e consegui fazer tudo. E por aí vai. Então, assim eu vou conseguir entender melhor as suas dúvidas. Muito bem. E como a gente não tem muito tempo, eu vou só ler esse enunciado e vou te dar umas dicas de como tentar resolver sozinha. Essa aqui pode ser uma das contas que você vai tentar resolver e me trazer na próxima aula. Uma fábrica de embalagem produz caixas de vários tamanhos. Ó, de novo caixas, de novo retângulos 3D, como o que nós acabamos de fazer, né? Uma delas tem formato cúbico com aresta medindo 30 centímetros. Cúbico, é um cubo. Então, um cubo, não é por acaso que a gente fala de elevar ao cubo, porque o volume de um cubo é lado ao cubo. É mais fácil ainda que aquele outro. Ou seja, lado vezes lado vezes lado. Falou de cubo, é isso.
Se a caixa não tem tampa e o material utilizado para as faces laterais custa 6 e o metro quadrado para a base custa 8, qual o custo do material? Essa aí é mais complicada. Eu vou te dar só a dica aqui. A área de um cubo, área de cubo, é igual a, como um cubinho tem 6 lados, né? Só pensar num dadinho, é 6 vezes a área de um dos lados. Porque eu tenho essa área que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a de trás. E qual é a área do lado de um quadrado? Porque isso aqui é um quadrado, né? Tá meio feio aqui, mas isso é um quadrado. A área de um quadrado, olha só, é lado ao quadrado. Então, tudo que você precisa para resolver já está aqui. Vamos lembrar que isso mede 30 centímetros. Aqui também mede 30 centímetros, e aqui também mede 30 centímetros. A altura, a largura e o comprimento. Então, você tem tudo o que você precisa aí para resolver a conta, está nessa simples imagem aqui. Claro que eu não posso terminar essa conta em menos de 1 minuto, mas você consegue, com bastante paciência e tentando bastante. Se errar, errou. Me traga na próxima aula, beleza? Seria 6 vezes 30? Alguma das coisas, sim. Mas tem muitos outros detalhes aqui, porque tem a questão do dinheiro, tem a questão que tem um lado que custa mais que o outro, e por aí vai, beleza? Então tem bastante coisa para ser feita aqui. Tá bom? Tá bom. Então preste bastante atenção durante a resolução, com certeza essa aí era a continha mais difícil da prova. Então tá bom, foi bem massa a aula hoje, e na próxima aula você já tem as suas missões. Refazer tudo o que fizemos juntos e tentar fazer as questões e me trazer elas, as suas dúvidas delas na próxima aula, beleza? Beleza. Então tá bom, Ana, valeu, gente.